Graças a Deus. Vejo hoje a igreja mais florida. Glória a Deus. Tá bonito. Dá uma olhadinha à volta assim, dá? Dá uma olhadinha. Que coisa bonita. Tá vendo cada gente chique, né? Ó, chiquíssimo. Chiquíssimo. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. João 20. Lerei a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Shalom. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que Deus nos abençoe. Pastor, você leu Shalom, não está escrito Shalom, está escrito paz seja convosco. Shalom significa justamente isto, paz seja convosco. Amém? Shalom, paz seja convosco. É a palavra que Jesus empregou ali aos seus discípulos por 3 vezes, segundo o relato que aqui fizemos. Se eu fosse dar um tema a essa pregação, eu daria o seguinte tema: Tomé, uma pessoa exigente para crer. Você conhece alguém exigente para crer? Tomé era uma pessoa assim. Este personagem aparece
nas Escrituras não como um aventureiro sem referências, mas como alguém que era um dos 12 discípulos, compondo, portanto, o colégio apostólico. Ele não era um aventureiro, ele não era um sem eira e sem beira. Ele era alguém como qualquer um de nós, alunos, que encontrava enormes dificuldades na matéria chamada fé. Tomé era alguém que tinha dificuldade com essa disciplina, fé. Vejam só comigo, abra em João capítulo 11, João 11. Versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, olha aí a figurinha chamada Tomé. Dídimo disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. De onde ele tirou isso, gente? Lázaro morreu. Jesus disse que iria lá para despertá-lo. E chega Tomé, ouvindo não só isso da parte de Jesus, mas outras coisas, e disse: vamos lá morrer para ele nos ressuscitar. O homem não estava batendo bem do tico-teco, não, gente. É possível. Porque aqui o assunto está implicado crer, aqui o assunto é implicado em poder de Deus, e ele diz: vamos morrer, para Jesus poder exercer o poder da ressurreição. Pela letra, não dá para se perceber se ele estava ironizando. Pelo que está escrito aqui friamente, não dá para perceber que ele está debochando. Ou ele está devagando do assunto. Mas fica claro que Tomé, quanto à disciplina, à matéria, à fé, ele estava com enormes dificuldades. Olhem, portanto, essa falta de noção. Olha, portanto, essa meninice. Um outro exemplo de um outro assunto é no capítulo 14 do mesmo Evangelho, João. Quando o clima estava bem pesado, por conta do Senhor intensificar na sua fala sobre a sua morte, gerando um clima de tristeza pesado, de luto, traduzido na alma dos discípulos um sentimento de orfandade, solidão, despedida. No entanto, deixando claro o seu cuidado, consolo e presença. Olha que diz o versículo muito conhecido desse texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou partir, vou morrer, está chegando a minha hora, mas Jesus entra também naquele clima pesado, dizendo: acalma e aquieta o seu coração. Acalma e aquieta. Renova a confiança de vocês em mim e no meu Pai.
não se turbe o vosso coração. Aquelas palavras apropriadas, poderosas de Jesus, elas foram emitidas para tomar o coração doído, saudoso, triste, lamentoso dos discípulos e gerar afago, e gerar conforto. Mas olha aí o personagem Tomé, no versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Solta uma pérola. Jesus diz que vai para a casa do Pai, vai preparar lugar, que vai voltar para buscar. Jesus diz tudo, abre o jogo completamente, não só do consolo, mas também da esperança no coração daqueles discípulos. E aí Tomé solta essa pérola. Não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Jesus o tempo todo está dizendo para eles que ele está próximo de morrer para voltar para a morada eterna. Será que Tomé não ouviu isso? Com certeza Tomé ouviu isto. Será que Jesus não disse que ele estava estabelecendo uma direção nova e os discípulos, seguindo aquela direção, estavam tendo experiências com a vida, com o ministério, com o poder de Deus, com o evangelho? Claro que Tomé estava debaixo dessa direção também, mas Tomé tinha dificuldade com a matéria chamada fé. E solta essa pérola. Não sabemos para onde vais e também não sabemos o caminho. E Jesus, de novo, de maneira bem lúcida, bem clara, bem convincente, diz: eu sou o caminho. Viu, Tomé? Eu sou a verdade. Ouviu aí, Tomé? E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Tomé fica assim, sabe? Fica assim. Ainda com enormes dificuldades. E Jesus ali, pronto para explicar de novo, pronto para tratar de novo, interessado em ajudar o seu discípulo chamado Tomé. Assim como Jesus aqui está interessado em você que tem dificuldade com esta matéria. Mas me parece que Tomé vai cada vez mais se transformando numa pessoa exigente para crer. Chega o ápice dessa exigência, dessa sua dificuldade, agora quando o assunto é ressurreição. A coisa, portanto, nesse ambiente de ressurreição de Jesus, a situação de Tomé revela-se mais agravada, e eu vou explicar essas implicações. Quando o assunto da fé para com o Jesus ressurreto, ele tem dificuldade de entender, de aceitar, de descansar, de confiar, de acreditar nessa questão. É um assunto sério, porque sem existir a ressurreição de Jesus, tanto a fé como a pregação são inúteis. O caminho para Tomé foi se estreitando. Chegou na questão da ressurreição. E este assunto, se Jesus não houvesse ressuscitado, a pregação do evangelho seria inútil. Inclusive a nossa fé seria inútil.
mas Jesus ressuscitou. Amém? Mas Tomé tinha dificuldade com esse assunto. Eu digo que este assunto a ressurreição se agrava mais e é mais sério. E digo as implicações, e elas aqui se apresentam também como a ressurreição trata da manifestação do poder de Deus. Olha comigo em Colossenses 2, carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo 12, que nos diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia está nos assegurando que a ressurreição de Jesus foi efetuada pelo poder de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Então Tomé está lidando com um assunto de muitas implicações. Sem esse assunto, a fé é vã, a pregação é vã. Ou seja, desconsidera que a ressurreição acontece como pela manifestação do poder de Deus. A ressurreição prova que Jesus se fez homem, veio em forma humana, e prova que Jesus vive. E Tomé, com dificuldades nessa matéria chamada fé, ele diz: se eu não vir as mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ô bichinhozinho, ô pessoazinha exigente para crer. Você conhece alguém exigente para crer? Conhece? Não é o único, nem o primeiro, e nem o último. Pessoas que colocam Jesus contra a parede, pessoas que vivem testando o nosso crer, a nossa fé, o nosso saber das Escrituras, porque o problema não está nisto, o problema está na pessoa, na própria pessoa que tem dificuldades com esta matéria. E Jesus vai dando linha para ele. Tomé não acreditou no testemunho de Pedro e João, quando Maria Madalena ao sepulcro foi e disse que a pedra estava removida, aonde foi sepultado. João e Pedro regressaram e disseram: a pedra foi removida, o corpo de Jesus não está lá, o túmulo está vazio. Aliás, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Para encontrar corações vazios, para ele entrar e preencher. Tomé não acreditou no testemunho de Maria Madalena, não acreditou no testemunho de Pedro e João, que foram verificar a exatidão, confirmar o que Maria Madalena havia dito. Não acreditou. Ah, Deus não faz isso não. Não. Se eu não ver a marca na mão dos cravos ou pregos, se eu não olhar no seu lado onde recebeu aquela lança que saiu água e sangue, se eu não ver aquele ferimento do seu lado,
eu não vou acreditar. Maria Madalena testemunha, Pedro, não é qualquer um, Pedro e João testemunham, e ele continua dizendo, se eu não ver, se eu não tocar, não vou acreditar. Tomé não acreditou no testemunho da Maria quando tem um contato com os anjos e com o próprio Senhor Jesus. Olha no versículo 11 do capítulo 20 de João. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Em contrapartida, Tomé dizia, se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos pregos ou cravos, ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé não acreditou em Maria Madalena e nem nos discípulos. Não acreditou. Num dado momento, Jesus, encontrando portas e janelas trancadas e os discípulos dentro daquele recinto, menos Tomé. Jesus diz, Shalom! Eles olham, é Jesus. E os discípulos dizem para Tomé, Tomé, o Senhor esteve aqui e disse, Shalom! E ele vai dizendo, não acredito nisso. Não acredito nisto. Tomé não acreditou não acreditou em Maria e na experiência com o anjo, com Jesus. Tomé não só acreditou no testemunho de Pedro e João. Tomé não acreditou no testemunho dos demais pares do colégio apostólico. Tomé também não acreditou nos seus olhos. Não acreditou. Ele disse, se eu não vir as mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, ele diz, ver, podedo, tocar, eu não vou acreditar. Você conhece alguém assim? Pessoas que são difíceis de acreditar no Senhor. Pessoas que na hora de mostrar a sua fé e sabendo que a fé em Deus é comprometedora, a gente vê se ela não se compromete com o Senhor e a sua causa, a sua igreja, o corpo de Cristo na terra, está mostrando que ela não tem fé, ela tem dificuldade de crer, porque ela não consegue se comprometer.
O seu problema é falta de crer em Deus. E talvez o seu problema seja justamente este. Você está fazendo exigências para crer. Irmãos, o bonito dessa história, por mais estranha que pareça, é que Jesus supera as nossas trancas e medos e incredulidades. Ele chega naquele recinto, entra naquele recinto com portas, janelas, incredulidade, entra no meio lá e diz: Shalom, Shalom, recebam a minha paz. O bonito dessa história é que Jesus supera e repete a aula, encarando de novo semana que vem, 8 dias depois. Olha no versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco, Shalom. Ele repete. Talvez nós já tivéssemos desistido de Tomé, mas Deus não desistiu de Tomé. Deus entendeu a dificuldade dele em crer. Deus entendeu as barreiras e obstáculos. Não eram só as portas e janelas trancadas. A alma de Tomé também estava trancada. E o Senhor de novo repete a aula, dizendo: Shalom! O bonito dessa história é que, além de Jesus superar trancas, medos e incredulidades, além do Senhor repetir a aula, encarando de novo semana que vem a mesma disciplina, a mesma matéria, Jesus insiste conosco até haver de nossa parte o real quebrantamento. Enquanto apresentamos para Ele as nossas exigências, Ele, o Redentor, o Deus ressurreto que fez-se homem, Ele veio ao nosso encontro para abalar a nossa estrutura, as nossas correntes, os nossos bloqueios que estão estabelecidos em nossa alma, em nosso coração. Ele insiste e continua insistindo hoje comigo e com você, até que cheguemos ao ponto exato, ao melhor dos pontos, o quebrantamento. Jesus entra naquela cena de Shalom. Tomé estava lá. E logo disse a Tomé, e talvez você esteja ouvindo isso do Senhor, a você que faz exigências, apresenta condicionantes, como se fosse assim uma pessoa ultra iluminada. Eu quero dizer que as revelações celestiais, elas encontram o coração dos simples. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, toca e veja. Chega também a mão e põe no meu lado. Você não disse que precisava ver e tocar? Jesus não estava presente, mas estava presente. Visivelmente estava em oculto,
mas em espírito estava presente. Visivelmente, diante de nossos olhos, Jesus está oculto aqui, mas eu quero te dizer que Ele está presente e Ele sabe o que você pensa, sabe o que você sente, sabe das suas barreiras, dos seus medos, sabe do seu medo de se comprometer com a igreja, de se comprometer com o reino de Deus, de tomar a ceia. Porque você bem sabe, se tomar indevidamente, você corre sérios riscos. Mas Ele chega aqui com a sua palavra que é poderosa, que não volta para Ele vazia, dizendo: Shalom. Shalom. Põe um dedo aqui, olha aqui. Olha aqui. Sabe o que Jesus faz? Jesus cede à pressão de Tomé. Porque Jesus é mestre. O mestre ensina uma vez, ensina duas, ensina três, ensina quatro. Não foi isso que Maria disse? Raboni, que quer dizer mestre. Ele vai te ensinando através de uma pregação, através de outra, e de mais outra, e de mais outra, e ele vai tendo paciência, ele vai nos mostrando, ele vai sinalizando o coração, e ele chega naquele ponto crucial: veja, toque, perceba, eu estou aqui, o meu shalom está aqui, porque na verdade Ele é o príncipe da paz, o príncipe que diz shalom, é o rei da paz. E Ele vai insistir com você até. Talvez hoje seja a insistência das insistências de Jesus contigo. A você, Tomé, que exige tanto para poder crer. Não sejas incrédulo, mas crente. Aprenda que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas a verdade é estabelecida. Quantas pessoas nós temos aqui que creem que Jesus morreu, ressuscitou e vivo está? Levanta a mão para o céu. Pode abaixar. Você viu essas mãos? São mais de 2 ou 3 testemunhas. Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. A palavra diz que pelo depoimento de 2 ou 3, a verdade se estabelece. Você tem dúvida que Jesus é o caminho? A Escritura diz que Ele é o caminho. Você tem dúvida que isso que estamos falando é verdade? Pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas estabelece-se a verdade. Você tem dúvidas que Jesus ressuscitou e vivo está? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas vazio está o teu coração. E Jesus aqui está, o príncipe da paz, para encher o teu coração dele mesmo. Dele mesmo. E você largar de ser incrédulo e passar a ser crente. A maior das decisões que um homem pode tomar na vida não é casar, não é ter filhos, é virar crente. Você é crente? Você tem dúvidas se você é crente? Você tem certeza de que você não é crente? Não, eu sou crente sim. Você se compromete? Porque se você não se compromete com Jesus, você mostra que você crente não é.
Você é incrédulo. Quem se compromete com Jesus, com as suas palavras, faz igual Lídia, que ouviu a pregação de Paulo e pediu para ser batizada. Talvez você, no seu interior, recorra à sua história religiosa e me diga: quando eu era bebê, os meus pais, junto com os meus padrinhos, me levaram para ser batizada. Mas a Bíblia diz o seguinte: crer no Senhor e seja batizado. O batismo vem depois da fé. Se você tem dificuldade com a matéria fé e diz que é batizado, aquele batismo, desculpe-me, não valeu de nada. Porque sem fé, as suas atitudes não valem de nada. O que você precisa, em primeiro lugar, fazer, e não dá descanso às suas pálpebras, não dá descanso a si mesmo, até que esse assunto esteja resolvido entre você e Deus e manifestado publicamente que você é crente. Resolva isso. Porque Jesus disse: aqueles que me confessam diante dos homens, perante o Senhor, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Aqueles que me negam, negar como, pastor? Fazer de conta que é, mas também passa a ser considerado como não é. Que fica em cima do muro, quem anda em cima do muro é gato. Deus não tem essa trajetória para você andar em cima do muro. Deus dá a você a oportunidade de decidir se você é crente, se você é incrédulo. Admita que você tem dificuldade nessa matéria e seja crente. Se você confessa Jesus diante dos homens, porque diante dos homens, pastor, não pode ser na encolha, numa salinha, num lugar assim privado? Pode. Mas já imaginou a agressão que o inferno tomará de você comprometer-se com Jesus perante os homens, na casa de Deus, na família de Deus, não? Não reparou que quando você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, acreditando que Ele morreu, mas ressuscitou, o seu nome entra na lista negra no inferno, o diabo vira seu inimigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa para acalmar e sossegar o seu coração. O seu nome será celebrado no céu. Celebrado no céu. Haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Jesus está tratando você dessa maneira como tratou de Tomé, para que você chegue ao ponto do quebrantamento. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Uma frase simples, mas que mostra e revela toda a sua complexidade, todo o seu comprometimento. Senhor meu e Deus meu. Tomé dizendo isso para Jesus, na frente de todos. Essa noite pode ser a noite dos exigentes. Jesus te entende, por isso que Ele pega você na curva hoje, para você decidir de que lado você está. Não seja gato em cima do muro. Seja alguém que assuma
e se comprometa com Jesus, com uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E quanto você ouve, o Espírito Santo vai traduzindo na sua alma. Esse é o caminho. Renuncia o que é necessário renunciar e vá aos braços de Jesus e se quebrante. Que Ele nos abençoe. Amém.